Bom dia, irmãos. Graça, paz e bem da parte de Jesus a vocês. Estamos aqui mais um domingo. Você que está assistindo a gente, obrigado, casa. Você que está assistindo a gente pela internet, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho, como já orou muito bem aqui o pastor Sérgio. Ontem nós tivemos aqui um encontro de casais. Quero parabenizar todo mundo que organizou, que participou da organização. Foi muito bom. Eu me senti muito bem, me senti abraçado. E assim, o carinho, alguns detalhes fazem muita diferença para você perceber que as pessoas fizeram de todo o coração. Isso para mim é o suficiente, sabe? Sinceramente, não queria sair daqui com barras de ouro, não, para eu guardar lá em casa. Eu queria sair daqui feliz e satisfeito e por ver o trabalho da mão dos meus irmãos, sabe? Então, quero parabenizar vocês, orar. Eu ontem fui para casa e antes de dormir eu fiz uma oração pedindo, Deus, que o Senhor continue dando criatividade, inventividade para meus irmãos, para que a minha comunidade seja cada vez mais esse ambiente agradável, acolhedor, né? Eu sei que eu estou cada vez mais escanteado, porque só querem saber do meu filho, mas eu já aceitei que isso faz parte da minha vida, deve durar isso por um bom tempo. Então, pegaram o meu filho e ninguém fala comigo mais, ninguém dá boa noite, só fala assim, cadê, dá. E aí eu vou me acostumando, né? Bom, se a minha mãe me manda todo dia de manhã, antigamente era o dia, bom dia, filho, tudo bem? Sabe o que ela fala agora? Filho, não tem vídeo? Mas são 8 horas da manhã, mãe. O dia começou agora, como assim tem vídeo? Pois é, eu tenho que explicar para ela. Então, eu estou acostumado já, mas... Então, é por isso que eu quero dizer para vocês que eu estou cada vez mais convicto, mais feliz de poder criar um ser humano aqui entre vocês, um cidadão. Eu tenho convicção plena de que ele vai ser amado e bem orientado, porque vocês também me educam. Vocês também me ajudam a ser um cidadão melhor. Eu estou muito feliz, muito em paz com a minha comunidade. E pensando nisso, eu queria refletir com vocês sobre oração. Porque esse é um tema que eu tenho pensado, refletido muito, principalmente sobre a oração de Jesus. Qual que é a oração de Jesus, hein? É o Pai Nosso, né? O famoso Pai Nosso, que era conhecido como oração dominical. Obrigado, irmãos. Como oração dominical, eu queria que você abrisse sua Bíblia, conectasse seu aplicativo em Lucas capítulo 11. É um texto conhecido, um texto repetido, mas é um texto sempre muito necessário para a gente voltar para esse texto. Evangelho de Lucas capítulo 11, você que está assistindo a gente também, se puder abrir o texto bíblico em Lucas 11, oração do Pai Nosso, ou também conhecido como oração dominical. Certo dia, Lucas 11, 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Preste atenção nesse detalhe aqui. Algo na oração de Jesus chamou a atenção dos discípulos, né? Porque ele diz assim, eu acho que eu não sei orar. Nós não sabemos orar. Então ensina a gente a orar. Porque essa é uma pergunta, esse é um pedido logo depois que Jesus orou. E entendam, Jesus não está orando por nada muito específico, muito especial, porque não tem registro disso. Parece que é uma oração cotidiana de Jesus. E aí, alguém pensa, eu acho que a gente não sabe orar, ensina a gente a orar. E é uma prática, e eu acho que a gente deveria conservar essa prática também, de ensinar as pessoas a orar. Orar. Porque João também ensinava os discípulos dele. Então, havia essa prática de passar para frente esse aprendizado, essa consciência de oração. E aí, Jesus diz, tá bom. Quando vocês orarem, digam assim, Pai, santificado seja o teu nome. Ou Pai Nosso, né, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos o pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação. Então Jesus lhe disse, suponham que um de vocês tem um amigo, e que corra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para oferecer lá em casa. E o que estiver dentro, responda, não me incomoda, a porta já está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Digo a vocês que, embora não se levante para lhe dar o pão por seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar.
Por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta estará aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra no lugar disso? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo aos que pedirem. Amém? Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, você pode abrir também? Mateus, Evangelho de Mateus 6, do 9 ao 11. Vamos do 5 melhor. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai também perdoará de vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a transgressão de vocês. Amém, irmãos? Só até aqui a gente lê. Eu queria muito que você pensasse da última vez que você orou e sentiu que Deus estava te respondendo. Quando foi a última vez que você pediu alguma coisa a Deus, mas com uma intensidade tão grande que parece que você estava ouvindo Deus te responder, Deus te atender? Eu peço a Deus que não faça muito tempo que você tenha tido essa experiência. Mas eu sei que por uma série de fatores a gente deixou de orar, deixou de praticar a oração. E hoje eu queria conduzir vocês a uma reflexão para que de alguma forma vocês voltassem a ter esse hábito da oração, mas não como um episódio na vida de vocês, não como preciso orar, mas que seja algo espontâneo. Espontâneo. E eu quero falar sobre isso a partir de uma experiência que eu tive nessa semana. Eu estava precisando resolver um problema de uma pessoa e eu não estava conseguindo encontrar o jeito de explicar para a pessoa que estava envolvida no problema o que a gente precisava fazer para resolver o problema. E eu pensei, escrevi, né, porque é bom fazer isso. Escrevi para ver se eu tinha alguma clareza que eu ia falar, fiz o meu roteirozinho ali e tal. Mas estava muito inseguro para falar com a pessoa. E, de repente, eu me peguei orando. Eu me percebi, parece que o meu corpo, sabe, o meu inconsciente, me levou para esse lugar que, como bem disse a mídia aqui nos louvores, e o pastor Sérgio reforçou, me levou para esse lugar da segurança, sabe, esse lugar daquilo que é o seguinte: eu não sei andar de bicicleta, não sei atravessar a rua, mas eu vou segurar na mão daquele que sabe. E não só sabe, daquele que vai me ensinar. E de repente eu estava pedindo a Deus, me ilumina, esclarece, Senhor, por onde eu começo? Só que assim, eu não estava com olhos fechados, de joelho, eu estava orando, pedindo a Deus uma orientação, uma diretriz, mas não necessariamente, sabe, de joelho, fazendo todo aquele ato para fazer a oração. A oração já estava fazendo parte da minha rotina.
E eu queria dizer para vocês isso hoje, irmãos, porque é o seguinte: nós rompemos com uma oração que se limita a pedir, 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 pedir. O problema é que ao romper com isso, a gente ficou sem colocar nada no lugar e deixou de orar. E aí nós temos um problemão, porque, gente, é assim, não existe espiritualidade, religião, prática religiosa, sem algumas coisas. Sem algumas coisas. E aí você pode chamar, porque se não tiver algumas coisas, aí você pode chamar de várias outras coisas. Como eu já disse aqui, você chama de uma assembleia, é um sindicato, é um partido, uma reunião de pessoas. Mas tem algumas coisas que destacam no sentido de separar a religião de uma reunião simples. Uma simples reunião, que a gente poderia se reunir para resolver um problema. E a oração é uma delas. Uma delas. E Jesus, eu acredito que ele vai, de alguma forma, ensinar a gente com essa oração. E eu fiz questão de colocar aqui nesse texto uma aula de espiritualidade com Jesus. Tema da aula, oração. Porque é isso que o discípulo pede para ele. Ensina a gente a orar. E só que assim, gente, Jesus para mim, ele resume o que é, ou o que deve ser a nossa relação com Deus. Eu acho que esse texto da oração dominical, ou oração do Pai Nosso, é um resumo do que deve ser a nossa relação com Deus. Aí você me diz assim, mas você não respondeu, eu devo pedir ou não devo pedir ainda? Eu devo voltar a pedir, não devo voltar a pedir? Essa resposta não cabe a mim, foi Jesus que disse. Quem de vocês pede para o pai, ou uma criança pede para o pai pão e o pai vai dar cobra? Não, muito pelo contrário, o pai vai dar o pão. Ou pede um pão, dá uma pedra, ou um ovo e o pai dá a cobra? Não, vai dar pão, vai dar o ovo que a pessoa está pedindo, que a criança está pedindo. Então, quem disse que a gente tem que pedir não sou eu. Quem disse que a gente tem que pedir foi Jesus. Eu não sou maior que Jesus, o pastor César não é maior que Jesus, ninguém aqui é maior que Jesus. E por que você não está pedindo? Por que você parou de pedir? Aliás, aqui eu vou entrar num detalhe. Por que você tem medo de pedir? Essa é uma pergunta. Que lugar que a gente foi com a nossa espiritualidade que a gente gasta... Porque eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Sobre gastar energia. Energia no termo físico. Não estou falando de essa energia, essa coisa louca. Estou falando de energia física mesmo, tá? Física, físico. Corpo. Nosso corpo, vocês sabem, tem energia, né? Aquele choque que você toma quando você pega alguma coisa no carro, não sei o quê, tem energia ali. Então, porque gastar energia se negando a pedir é maior, o gasto é maior do que você simplesmente falar, Senhor, eu não sei como fazer. Eu estou encurralado, eu tenho um problemão e eu preciso da tua ajuda. Qual o problema nisso? Que problema tem nisso? Nenhum. O grande problema está em como está o nosso coração. O grande problema está em qual é a nossa relação com Deus. Porque, gente, se a oração é um meio para você conquistar alguma coisa, está errado. A oração não é meio, a oração é um fim. Porque é relacionamento. E eu não estou inventando essa frase aqui. Essa frase é de uma teóloga luterana chamada Dorothy Solli, que morreu em 2003. Teóloga luterana. Quando ela diz assim, a oração é o seu próprio fim. E não um meio para alcançar determinado objetivo. E se você entender a oração como seu próprio fim, ou seja, a oração é um fim em si mesmo, você vai entender que a oração é aquilo que a gente tem defendido há muito tempo aqui na comunidade e que a gente vai reforçar, principalmente para ressaltar os nossos 10 anos de comunidade que começamos a comemorar em agosto. Relacionamento. Deus, eu fico assim pensando, né? A gente, quando começou a entender esse Deus relacional, tanta coisa a gente descobriu. Mas por que a gente deixou de conversar? Se é um Deus relacional, por que a gente deixou de se relacionar com Ele? Por que a gente fica culpado? Não, Senhor, hoje eu não quero pedir nada porque as crianças da África estão passando fome. Sim, querido, as crianças da África estão passando fome. Tem um sistema que faz isso. E você foi convocado, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Nessa oração, Jesus te convoca a mudar esse sistema. Mas o fato das crianças da África passar fome, serem oprimidas, não pode pedir você de orar. Não pode pedir você de pedir a Deus o
que você está precisando. Sabe por quê? Porque se você não estiver bem para combater o sistema que oprime as crianças da África, você é mais um oprimido pelo sistema. E aí a gente não resolve o problema. Você entende onde eu quero chegar? Vocês me compreendem? Então, se você tiver algum problema na sua vida, alguma angústia, você precisa colocar diante do trono da graça. E o escritor aos Hebreus fala uma coisa que eu acho incrível, quando ele diz assim que a gente tem que entrar com intrepidez. Intrepidez diante do trono da graça. Ou seja, intrepidez é coragem. É coragem. Gente, qual é o problema que você tem vergonha de apresentar a Deus? Se você conversa com o seu analista, com o seu terapeuta, por que você não apresenta para Deus também? Não é porque você vai na terapia, quem faz terapia sabe. A gente fica à vontade, a gente abre tudo. A ideia é essa, né? Tem até um sigilo que existe, né? Uma questão ética entre o terapeuta, o analista e a pessoa que está ali sendo analisada, que garante a proteção desse sigilo. Por que a gente não leva os nossos problemas mais agudos a Deus? Porque a gente tem medo, receio de falar. Não, a gente tem que falar. A gente tem que falar. O que a gente não pode, em hipótese alguma, é transformar a oração em um balcão. Que eu chego lá, bato na mesa, né? Ou senão aqueles balcões antigos, que você vai no balcão e tem aquele sininho, né? Você toca lá e alguém aparece. Pois não, né? Aquela repartição pública que você vai, pois não, né? Não. Oração é relacionamento, gente. É relacionamento. É coisa para a gente fazer andando. É coisa para a gente fazer no ônibus. É coisa para a gente fazer no trânsito. É coisa para a gente fazer quando está cozinhando. Eu tenho uma tia que foi a minha tia que me levou para a igreja. Assim, não exatamente me levou, mas foi ela quem me incentivou. E eu inclusive, vou essa tarde almoçar com ela. E eu me lembro que, às vezes, eu pegava minha tia cozinhando, chorando, rindo. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava orando. Ela estava do nada, assim, do nada, assim. Não tem uma cebola por perto para ela estar chorando, sabe? Não está cortando a cebola. Ela está emocionada, chorando, rindo, porque ela estava orando. Sabe que custa muito para a gente retomar esses hábitos, essa alegria, esse prazer de falar com Deus, de se relacionar com Deus? Então, o que Jesus quer ensinar para a gente com essa oração, eu acho que é uma grande lição. Porque o problema, gente, não é pedir. Não é pedir. A porta está aberta. Não foi eu que disse, foi Jesus. Então, se você tem alguém doente, pede cura. Se tem alguém desempregado, pede emprego. Se tem alguém endividado, pede provisão, pede estratégia. Se tem alguém com medo, pede livramento. Pede força, pede coragem. Se tem alguém cansado, pede força, ânimo. Ânimo. Nós aprendemos que o Espírito Santo é o dunamis de Deus, essa força, essa dinamite de Deus. E Jesus diz em Lucas, diferente, né? Meio que complementa o que diz Mateus. Porque em Lucas Jesus diz assim, ó: se vocês pedirem o Espírito Santo, o Pai vai dar. Então, para que essa força? Para que esse dunamis? Para dinamizar a nossa vida. E talvez, pode ser que não seja só dinamizar, talvez seja necessário dinamitar a nossa vida. Às vezes é isso mesmo, tem que destruir algumas coisas, e é o Espírito que vai ser essa dinamite, que vai destruir algumas coisas na nossa vida, que tem que cair por terra mesmo, tem que ser destruído. Alguma coisa que está fazendo mal para a gente, que a gente conduz, que a gente está alimentando, e precisa ser destruído. E o Espírito é capaz disso. É capaz disso. Então, o que eu quero dizer aqui com clareza é: nós somos filhos. Nós somos filhos. E sabe que um filho faz muito bem perto de um pai? O que é? Pedir. O meu ainda não pede, mas reclama, né? E eu acho que aquela reclamação é um pedido, né? Está pedindo. Então, o que caracteriza filho é porque está pedindo, o tempo todo pedindo. Pai, mãe. Então, mas por que pede? Por que não pede para um estranho? Como pede para um pai? Porque tem essa liberdade
Essa proximidade. E cá entre nós, isso aqui eu tenho muita convicção no que eu estou falando. É uma grande realização para Deus. Acho que Deus deve se sentir realizado quando você está diante dele pedindo alguma coisa com o coração aberto. Sabe por quê? Porque por muito tempo, para pedir alguma coisa para Deus, tinha que passar, na tradição judaica, tinha que passar por um sacerdote, tinha que levar não sei o quê, tinha que matar não sei quem, até chegar em Deus. E olha só, tinha que dar sorte, porque às vezes o sacerdote ia lá dentro, voltava e Deus não recebia, pelo que eles aprenderam, né? Deus não recebia. Tem casos, então, que o sacerdote entrava e morria lá dentro, porque nem o seu pedido ele conseguia levar para Deus e estava em pecado. E aí a desgrama, essa era a realidade. Quando a gente vê os trabalhos na rua, sabe, que a gente aprendeu a chamar de macumba, mas isso é racismo. Mas quando você vê esses trabalhos na rua, ou nos dias dos santos que os católicos vão às igrejas, eles estão pedindo, do jeito deles, estão pedindo. Mas o que eu quero dizer para você aqui, a partir da mente de Cristo, da lição de Cristo, é que a oração ensinada por Jesus não começa com ó Todo-Poderoso, ó Soberano, ó Altíssimo. Não, a oração ensinada por Jesus começa com Pai Nosso. Amém, irmãos? Pai Nosso, Pai Nosso. Eu sei que isso pode ser escândalo para os judeus, e o apóstolo Paulo disse que é mesmo, escandaloso. A gente não ousava nem pronunciar o nome de Deus, né? Eu sei que virou bagunça também, né? Porque agora tudo é Deus, né? Banalizou, porque popularizou. Mas ele continua sendo o nosso Pai, o nosso Pai. E eu tenho em mim que Jesus só ensina os discípulos a chamar Deus de Pai, e aqui a gente pode falar isso tranquilamente, diante de toda a nossa construção teológica, política, social. Jesus ensina esses homens, essas mulheres, a chamar Deus de Pai, porque muitos deles não tinham pai. Muitos frutos de estupro, afinal de contas, já falei isso aqui para vocês, e repito, uma das formas de dominação de uma nação sobre outra é estuprar suas mulheres, daquela nação que foi explorada, é acabar com a sua cultura. Então, tem muitos filhos ali que não conhecem o seu pai, que não sabem quem é o seu pai. E Jesus fala assim, olha, você pode até não conhecer quem é seu pai, mas está aqui, ó. Eu te apresento o meu pai. E não é só meu, é Pai Nosso. É nosso. É nosso Pai. Então chega diante dele e apresenta a sua dor, a sua angústia, a sua petição. Mas não esqueça que relacionamento com o Pai não é só pedir. Aliás, acho que esse é o nosso desafio, né? Construir, criar uma pessoa que se relaciona com a gente, não fazendo da gente um banco, que ela tem que vir toda hora pedir. Acho que a graça de ser pai, claro que cada um com a sua realidade, é tornar alguém independente de você. Não é? Esse deve ser o objetivo. Eu sei que tem filho com 30, 40 anos que ainda está pedindo dinheiro emprestado para a mãe, negativando o nome da mãe no SPC e Serasa, pegando empréstimo, né, no nome da mãe do INSS. Eu sei que tem filhos, são realidades. Mas eu acho que o nosso objetivo principal é ter alegria. Gente, e uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu preciso confessar para vocês. Eu não admito pedir dinheiro emprestado para meus pais. Não admito. Eu estou trabalhando para que eles peçam dinheiro emprestado para mim. Entendeu? Eles. É claro que se algum dia eu precisar, eles vão me emprestar, porque pai é pai, mãe é mãe, é isso, né? Até porque a gente morre, a gente acaba, e não ajudar um filho também, aí você é pior dos seres humanos, mas não é isso que eu quero. Mas se a gente chegar diante de Deus e pedir alguma coisa, se a minha mãe, que é a minha mãe, me emprestaria, por que eu não posso pedir ao Deus Pai? E eu acho incrível que Jesus não ensina a gente, em nenhum momento você vai ver Jesus chamar Deus de Altíssimo, Soberano, de Todo-Poderoso. Jesus chama Deus em vários momentos de Pai. Ensina a gente a chamar Deus de Pai, que é o Abba, que é o Paizinho, que é essa expressão carinhosa.
E o pastor Sérgio falou uma coisa para mim uma vez, a gente nem tinha ainda entrado nesse sistema de transição pastoral na comunidade. Há muito tempo, assim, em comparação com o que estamos vivendo hoje, já faz tempo. Quando ele diz assim para mim, Will, nós tiramos o Deus manipulador, livramos as pessoas do Deus manipulador, do Deus controlador, do Deus aterrorizador, e agora a gente deu para eles um pai ausente. E agora? Nós saímos de uma extremidade e fomos para outra. Nós precisamos achar um meio termo. E eu tenho orado, irmãos, tenho estudado, tenho lido, eu tenho buscado, nós temos buscado, não somente eu, outras pessoas têm buscado aqui na comunidade, como retornar para o colo desse Deus, sem fazer desse Deus esse ídolo que a gente só se relaciona para usá-lo, ou se relaciona porque tem medo dele. Essa é a nossa tarefa. A gente tem 10 anos para frente, não é, pastor Sérgio? Nos próximos 10 anos nós vamos construir isso. Uma relação com Deus saudável. Porque, cá entre nós, se você não pode, não ora porque Deus, você está falando com você mesmo. Não pede porque se você pedir, você não está lembrando das crianças da África ou dos pobres do Nordeste. Não isso, para quê? Não. O problema é o jeito de pedir, sim. Mas isso não impede de pedir de outro jeito, de outra forma, com outra relação. E o Pai Nosso de Jesus é isso. Meus irmãos, nós temos um Pai que a gente pode se aproximar, pode chegar perto dele e colocar diante dele as nossas angústias, os nossos medos, os nossos temores, as nossas falhas. Por que a gente está hesitando em fazer isso? Não, para de hesitar, irmão, para de hesitar. Se você que tiver que orar porque está com um dedo inflamado, ore, porque isso não vai fazer com que você seja a pior pessoa do mundo que fechou os olhos para as opressões do mundo porque você está preocupado com o dedo inflamado. Querido, um dedo inflamado pode gangrenar. E depois você arranca esse dedo, aí você vai degringolando, pode escalar para outras coisas e a gente perder. Você ficar acamado. Então ora para que isso não aconteça mesmo. E mais, quem é que é feliz com sentindo dor? Como é que você vai cultuar? Como é que você vai celebrar? Perguntar para você, oi, tudo bem, irmão? Tudo na paz? Não, o dedo ainda está inflamado. A unha ainda está encravada. Está me tirando a paz. Pois se está tirando a sua paz, vamos orar. Claro que a gente vai fazer todos os cuidados médicos que tem que fazer, mas vamos orar também. Afinal de contas, o Pai é nosso. E como gostam de brincar os nossos queridos teólogos da libertação, o Pai é nosso e o pão é nosso. O pão nosso de cada dia também é nosso, além do Pai ser nosso. Ou seja, as necessidades, as demandas, o que a gente precisa tem que ser coletivo, tem que ser compartilhado. Por isso que eu disse na outra mensagem que eu preguei aqui, por que você tem medo de compartilhar os seus problemas com a gente? Não precisa dar detalhes. Mas diga, quando alguém perguntar, o pastor te abraçar, tudo bem, irmão? Não, pastor, não está bem, estou precisando de oração, não sei o quê. Você não está sendo um fracassado porque você está falando isso, irmão. Porque se tem um lugar onde você pode pedir oração, aliás, só faz sentido se for assim, pedir oração, pedir ajuda, é aqui. É nesse espaço de fé, que a gente compartilha a fé. É nesse espaço aqui. Amém, irmãos? Então não tenha medo de orar. E Jesus continua dizendo assim, santificado seja o teu nome. O que Jesus quis dizer com santificado seja o teu nome? Ou seja, o vosso nome? Eu só consigo pensar, e quando eu estava escrevendo isso, eu pensei o seguinte: antes do pão, do perdão, do livramento, Jesus nos ensina a olhar para Deus com reverência, com respeito. Entende? Então, santificado seja o teu nome. É você se relacionar com Deus que você respeita, que você admira. Sabe o que é você chegar perto de alguém que você admira, você pedir um conselho? Então, você só pediu conselho porque você admira, porque se você tiver
me perdoe a expressão, mas se a pessoa estiver mais ferrada que você não vai pedir o conselho. Provavelmente não vai pedir o conselho. Então, a minha indicação para você é, quando você estiver orando, não esqueça disso não, irmão. É nosso Pai, mas a gente tem que dever a Ele reverência. Ele é santo. E santo não no sentido de que Ele está distante da gente, que tem nojinho da gente. Não, Ele é santo porque Ele é aquele que, apesar de todas as agruras do mundo, das dificuldades do mundo, permanece irredutível em amar a humanidade. É separado. Ele é santo, porque a Ele nós damos a glória, o louvor, rendemos adoração, não porque Ele é aquele que tem nas mãos a espada que vai colocar no nosso pescoço, a gente morre de medo dele. Não, irmão. A gente diz que Ele é santo, porque há em Deus uma fonte de virtude, há em Deus uma fonte de beleza. Sabe quando você está diante da beleza e você só consegue ficar de boca aberta, assim, você fica, sabe, pasmo? Eu vou dar uma referência para vocês entenderem. Eu sempre disse assim sobre Rio de Janeiro. Que cidade maravilhosa o quê, cara? Cidade maravilhosa é São Paulo. São Paulo é incrível. São Paulo é maravilhosa. Até o dia que eu fui de carro para o Rio de Janeiro. Irmãos, que coisa linda. Que maravilha. Faz muito tempo isso. Fui inclusive com irmãos que eram aqui da comunidade. Eu lembro que a gente estava passando assim, eu olhei, eu vi aquela beleza natural, eu falei, agora estou entendendo porque que chama cidade maravilhosa. Fiquei boca aberta. E toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro, estou dando um exemplo, o Rio de Janeiro pode ser outra cidade, mas toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro, eu volto de lá, sabe, que coisa linda. Então, a gente tem que se relacionar com Deus como quem se relaciona com a beleza nessa grandeza. Sabe, como Deus é belo, como Deus é bonito, fonte de beleza. Eu fico vendo, por muito tempo eu vi a reverência de alguns irmãos da antiguidade a Deus, a religião, como um martírio. E alguns se relacionam assim. Mas hoje eu tenho buscado entender que essas pessoas tiveram contato com uma beleza tão sublime, que a nós só nos cabe se relacionar com ela com silêncio, com reverência. Então, esse Pai que é santo, quando a gente diz, a gente tem que se relacionar com Ele como quem está admirando, como quem olha e vê, sabe? Estou hipnotizado por você. Eu tenho visto isso em casa. Se você me permite mais um exemplo. Como meu filho olha para a Vanessa. Com um olhar assim, né? Um negócio assim, aí eu fico olhando, ele vira assim, olha para ela. Aí ontem a gente estava vindo para cá, para o encontro de casais, no elevador, eu falei assim, você está apaixonado por ela, né? Eu falei, mas eu sou apaixonado por ela muito antes de você. E eu sei o que você está, eu sei da beleza dela. Eu sei, pode ir, pode continuar. Então, a gente tem que se relacionar com Deus assim, irmão. Esse Deus belo. Eu acho que se a gente se relacionar com Deus assim, a gente vai voltar para algumas coisas. A gente vai retornar para algumas coisas. Para a oração. A oração faz bem a mim, porque eu coloco para fora tudo que está dentro do meu coração. Sim, é verdade. Mas também tem que ter contemplação. Contemplação. É assim, ninguém nunca viu a Deus. E quem viu pelas costas, passou um apuro depois, né? Porque viu pelas costas. Foi Moisés. Deus deixou um rastro, e o rastro já foi suficiente para abalar a vida de Moisés. Então, nós nunca vimos a Deus. Mas, irmãos, ainda que nós não tenhamos visto a Deus, a Bíblia dá algumas figuras para a gente, que são figuras metafóricas, para representar o sagrado. Para a gente se permitir se embasbacar. Sabe o que eu tenho percebido? Que a gente não tem se permitido se embasbacar, sabe, ficar de queixo caído, assim, de adorar a Deus como quem está diante. E assim, o que é mais incrível, e aqui eu preciso acrescentar, é que é um Deus que não faz questão não, vem aqui e me adora.
Amanhã eu vou colocar um desemprego na vida dele. Domingo ele está aqui me adorando de joelhos. Não, não é um Deus que não é assim. Não, nós estamos diante de um Deus, diante do que Jesus apresentou para a gente, que é um Deus que a gente adora por constrangimento. O apóstolo Paulo diz isso, que o amor de Deus nos constrange. Constrangimento. É você ser, sabe quando você é amado? Você é amado, você fica constrangido de tanto amor que você tem, que você recebe. Por que essa pessoa está... eu vou lembrar das palavras da minha mãe. Se vocês me permitem mais uma. A maioria das vezes que a gente dizia, mãe, te amo, ela dizia para a gente assim, ela respondeu, depois ela mudou, quando ela virou vó, ela mudou. Mas ela sempre disse assim para a gente, o que você está querendo, hein? Quando eu dizia para ela, mãe, eu te amo, e ela virava para a gente, o que você está querendo, hein? O que é? O que você está querendo? Do nada você vira e fala, te amo. Está querendo alguma coisa, né? Mas depois, quando ela foi vó, ela entendeu que a gente não quer nada. A gente só quer dizer que ama. Só quer dizer que quer bem. Então, eu acho que a gente tem que se relacionar com Deus como quem diz assim para Deus, Senhor, eu te amo. Não tem uma sábia, esqueci o nome dela agora, que parece, depois eu descobri que ela é muçulmana, quando ela diz assim, se eu te adorar por medo do inferno, me lança no inferno. Olha que grandeza dessa fala. Olha a profundidade disso. A gente tem que se relacionar com Deus, não é com medo. É como um parceiro que ajuda a gente a construir a vida da melhor maneira possível. Então, quando você estiver adorando aqui a Deus, irmão, não fica com receio de adorar a Deus do jeito que você quer adorar, quando o seu coração manda, não. É o seu jeito. É o seu jeito. Se aproximar, falar com esse pai. Cada filho tem um jeito. Eu tenho uma experiência reduzida, porque só tenho uma irmã. E eu e minha irmã somos muito diferentes. Muito diferentes. Assim, tem um abismo entre a gente. De diferença de personalidades. Muito diferente. Eu tenho um jeito de me relacionar com a minha mãe, por exemplo, que a minha irmã não tem. Com a minha avó, então, que a minha irmã não tem. E a gente, com relação a Deus, também é assim. Tem gente que, cada um tem um jeito de se relacionar. E tá bom. Desde que você não deixe de se relacionar, relacione-se. É um Deus relacional. Mais uma. A oração que Jesus ensinou não é fuga do mundo, é compromisso com o reino. Jesus diz, venha o teu reino. Aqui a oração, ela muda, ganha um upgrade. Ela sai do intimismo e vira missão. Venha o teu reino. Não é alienação, não é fuga da realidade, não é espiritualidade alienada, não. É responsabilidade pública. Nós, quando orarmos, temos que pedir, temos que chegar nesse Pai, mas também temos que dizer assim, como eu posso ajudar a expandir o seu reino? Como eu, esse vaso de barro aqui, posso ser instrumento nas suas mãos para que mais pessoas possam se relacionar com o Senhor como eu me relaciono com o Senhor. Venha o teu reino. É o desejo pela vida como Deus quer, com justiça, com paz, com responsabilidade, pão repartido, dignidade. É isso. Então, Senhor, como que eu posso ser esse instrumento? Me ajuda, me orienta, me ilumina. Porque uma pergunta tem que ficar assim, na sua oração, o quanto você também é parte da solução? Quando você ora, quanto você se insere como solução do problema? Quando você ora, o quanto você ora por aqueles que estão de fato sofrendo porque o mundo os oprime. Então, venha o teu reino, porque o reino de Deus é reino de paz, justiça e alegria. E eu acredito nisso. E Jesus diz o seguinte, o reino já está entre nós. O que a gente precisa fazer é mostrar, sinalizar, o reino de Deus está aqui. E aqui todos e todas são bem-vindos à mesa. Podem se achegar, podem comer, podem participar desse amor incrível, que é o amor de Deus.
Então, quando você orar, quando você chegar nessa parte de venha o teu reino, não esquece de orar pela tua igreja, pela tua comunidade, pelos seus irmãos, por essa gente que está aqui lutando para que as pessoas saibam que, ainda que a religião diga que o pecado delas é suficiente para afastá-las de Deus, nós continuaremos dizendo aqui, como temos dito durante 10, 12, 15 anos, nenhum dos nossos pecados, falhas e erros nos torna indigno do amor de Deus. Nenhum. E você não é um problema sendo você quem você é. Não é, você é a solução, meu irmão. Você é a solução. O que eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã, irmãos, é que quando você orar, você não esqueça de orar por essa gente aqui junta. E você também, além de orar, faça acontecer. De modo a que a gente possa dizer para todas as pessoas, todos aqueles que entenderam a grandeza do amor de Deus são dignos. Não é a música que diz assim? Não há estranhos, não há órfãos, não há indignos, há filhos e filhas de Deus. Então, eu não sei se vocês têm algum irmão com quem você é brigado. Família tem sempre aquele, né? Não sei se vocês têm algum irmão que você costuma se desentender, tem um arranca-rabo. Pode acontecer. Você é capaz de dizer, do fundo do seu coração, sem raiva, sem a hora da raiva, porque a hora da raiva é a hora da raiva. A hora da raiva você, né? Até eu, que não tem nada a ver com isso, posso ser alvo da tua raiva. Não é isso que eu estou dizendo. Você é capaz de, ou algum irmão, ou algum primo, referente a algum avô, às vezes é filho único, você é capaz de dizer que essa pessoa não é digna do amor da sua mãe, do seu pai? Você não é capaz e você nem tem esse direito. Você nem tem esse direito. A pessoa pode ser diferente de você, pode ser de um jeito diferente, mas a mãe é a mãe, o pai é o pai, o avô é o avô, e você não tem o direito. Então, o que eu estou dizendo para você aqui, nessa manhã, meu irmão, a gente precisa de alguma forma anunciar para esse mundo, para todas as pessoas, que todos são filhos e filhas desse amor. Desse amor. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, Ele coloca em nós a sua imagem e semelhança. Meu querido, minha querida, você que é você, um ser humano, não tem coragem de dar a sua foto para qualquer um usar como quiser. Que dirá Deus? Ia colocar a sua imagem e semelhança em qualquer coisa. Então as pessoas precisam entender e saber, e nós vamos continuar pregando aqui com 5, com 10, com 50, com 5 mil, seja lá com quanto for, nós vamos continuar anunciando que as pessoas têm a imagem, a imago Dei, e essa imagem tem a mais incrível das experiências que o ser humano pode experimentar, que é a experiência do sagrado, do divino, da dignidade divina e sagrada de Deus. Então, quando você for orar, não esquece de orar nisso não, de pensar nisso. Senhor, tem um parente meu que é problema, mas mesmo sendo um problema, eu sei que ele tem a sua imagem e semelhança, então, de alguma forma, que ele se perceba amado e amado, e que eu seja também um instrumento desse despertar, que eu seja. Oração não é pose de força, oração é confissão de fragilidade. Confissão de fragilidade. Quando Jesus diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é Jesus dizendo assim para nós, ora e reconhece que não está tudo bem. Ora e reconhece que você não é forte como você pinta que é, como você finge que é. Ora. Oração não para performar força, para negar culpa. Mas oração não para dizer que você não é tentado, que você não tem medo. Não, que você ore colocando diante de Deus, sabendo, Ele está. Tem uma expressão, né, que a gente usava antigamente, que a gente deixou de usar, mas eu acho linda. Ele está tratando o nosso coração, a nossa alma. Eu acredito nisso, irmão.
Eu não acredito que Deus é responsável pelas desgraças da nossa vida, dos sofrimentos. Não acredito. Mas eu acredito no texto bíblico que diz assim, que Deus, em todas as coisas, coopera para o nosso bem. Então, de alguma forma, mesmo no sofrimento, Deus está, de alguma forma, nos ajudando a melhorar, a crescer, a evoluir. Porque sofrimento é sofrimento, todos nós temos. Angústia todos nós temos, boletos todos nós temos. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos temos. Amanhã é segunda-feira. Amanhã a gente tem que correr atrás, né? de fazer acontecer. Amanhã é segunda-feira, a gente tem que correr atrás. Se você não trabalha mais, mas amanhã, segunda-feira, talvez seja a semana de você fazer exame, de fazer outras coisas que estão te angustiando. Então, todos nós passamos por isso. Todos nós temos essa necessidade. E por que você não faz uma oração antes da segunda-feira começar? Faz uma oração, Senhor, entrego nas suas mãos a minha semana. Me guia, me dirige, me orienta. Porque no dia, aquela oração que eu fiz, que eu disse para vocês agora há pouco, eu não pedi para Deus resolver o problema. Não pedi para Deus resolver o problema. Eu pedi para Ele iluminar e me dar a orientação. Porque esse é um negócio também. Nós temos que ter uma maturidade em Cristo, que não fica o tempo todo pedindo para Deus ser esse resolvedor de problema. Deus não é despachante. Deus não é despachante, entende, irmão? Deus não é despachante. Deus é Rabi. Em Jesus, Deus é o mestre. Mestre, ensina a gente a orar como João ensinou seus discípulos. Jesus falava, vocês querem aprender? Então orem assim, Pai. E continua a oração. Então, peça a Deus, Senhor, me orienta. O que está faltando clareza? O que eu não estou conseguindo enxergar? Porque às vezes a solução está diante de você e você não consegue chegar porque você é chato, você é implicante, você não consegue enxergar porque você acha que é assim, tem que ser assim, não tem outra forma de resolver. Então, já começa orando dizendo o seguinte: Senhor, quebra em mim toda arrogância. Antes de mudar a coisa, já vai mudando em mim, já vai quebrando em mim, no meu coração, meu jeito de ser. E ora pela sua semana, irmão, para Deus abençoar a sua família. Por que a gente não ora para Deus abençoar a nossa família, nosso trabalho, nossos vizinhos? Você tem que ouvir de um ateu que vai, ateu ou não, alguém religioso tipicamente brasileiro. Domingo de manhã ele vai na missa, domingo à noite ele vai no culto, no outro dia ele vai na Umbanda, no outro dia ele vai no Candomblé, e aí você fala assim, nossa, mas você faz tudo isso? Aí ele vira e fala assim, acho que mal não vai fazer, né? Porque eu estou indo só atrás de coisa boa. Então, irmão, se as pessoas têm essa clareza, é uma clareza. Se a pessoa tem essa clareza na cabeça dela, por que a gente não ora pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos colegas de trabalho? O pastor Sérgio falou aqui uma coisa, eu estava lembrando essa dureza que é trabalhar com outras pessoas. Então, ora por essas pessoas também. Ora. Aliás, eu quero te fazer uma sugestão. Pega a que mais te inferniza e faz uma semana de oração por ela. Faz uma semana de oração por ela. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Não quer dizer que você vai mudar a pessoa, você vai mudar o seu coração. E aí, meu irmão, pode ser o diabo que for. Se eu estiver em paz comigo e com o meu coração, meu irmão, pode o mundo cair, eu estou em paz. É isso que o coração faz com a gente, irmãos. Antes de mudar o outro, Deus está mudando a gente, tratando o nosso coração, o nosso espírito. Sabe, a oração diz muito mais respeito sobre nós, sobre o nosso coração. E o que Jesus está ensinando aqui é isso. Não deixa de orar pedindo o melhor do mundo, pedindo que o mundo melhore. E o melhor para o mundo é o reino de Deus. Justiça, paz e liberdade, alegria no espírito. Amém, irmão? Nós acreditamos nisso. Nós somos igrejas. Alguém precisa, olha, é isso. Não, legal, eu acho legal o socialismo, eu acho bom, todas as pessoas socializem, compartilhem e tal. Mas, queridão, eu sou crente. E para mim a melhor das soluções se chama Reino de Deus. O reino de Jesus de Nazaré. É essa a solução. Então, para terminar, irmão, a minha reflexão hoje com vocês
é dizer o seguinte para você: oração é relação, oração é gratuidade, oração é confiança, oração é se permitir ser frágil. Você pode pedir pão, pode pedir perdão, pode pedir livramento, mas não esquece não, você é filho. E filho gosta de brincar com o pai, gosta de conversar com o pai, gosta de interagir com o pai. Então pede, mas não esqueça de se relacionar com esse Deus, de ter um tempo com esse Deus saudável. Ah, mas se eu falar, Deus não vai falar comigo? Tem certeza? Você tem certeza? Porque se você quiser uma voz, né, o uau, né, do meme, né, uma voz lá de cima que diga: uau, estou aqui, eu sou o que sou, o Todo-Poderoso, e não sei o quê. Aí eu fico imaginando, Deus deve olhar para tudo que aconteceu na vida de Jesus e falar: nossa, tudo isso Jesus passou para nada? Então assim, o que eu quero dizer para você é: Deus está falando conosco através da luz do sol. Deus está falando conosco através dos passarinhos que estão aí. Jesus disse: olhem os passarinhos. Quando faltar referência para você, olha para os passarinhos, para os lírios do campo. Eles não estão angustiados. Jesus não disse que a gente não tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar, que não tem como viver sem se preocupar, seria irresponsável. O que Jesus diz é: não deixa que essas coisas tire de você, roube de você a alegria de viver, a alegria de sentir e de perceber que Deus está na folha, como diz a música, né? Na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está. Deus está, irmão. Eu me lembrei agora de uma fala do pastor Levi. Num determinado momento que a gente estava conversando por uma questão bem aguda, aí alguém perguntou para ele: mas Levi, sinceramente, quando é que foi a última vez que você ouviu a Deus? Aí o pastor Levi respondeu assim, mais ou menos assim, não lembro exatamente os detalhes: olha, a última vez que eu ouvi realmente a Deus deve fazer um tempo. Mas uma coisa eu não tenho dúvida: Ele está falando. Ele está falando. É eu que tenho que ouvir. Deus está falando, irmão. Você está falando com a gente, o tempo todo falando com a gente, seja numa pregação de domingo, seja numa música que você ouve, seja num conselho que você vai ouvir na semana, numa de uma estação, sabe? Seja onde, mas Ele continua falando, porque não depende que a gente o ouça para, se não me ouvir, não vou parar de falar. Não, Ele continua falando com a gente. Somos nós que precisamos aprender a ouvi-lo. E eu oro a Deus, a esse Pai amoroso e bondoso, que Ele nos conduza ao seu colo de graça e de misericórdia e nos ajude, nos ensine a percebê-lo. Porque, no fim das contas, o que a gente tinha que mudar não é abandonar a oração. O que a gente precisa fazer é orar com um novo coração, é orar com uma nova disposição, é orar com uma nova intenção. Veja, a ferramenta é a mesma. A ferramenta continua sendo a mesma. O que tem que mudar é o nosso coração. E eu oro a Deus para que Ele molde o nosso coração. Amém, irmão? E aí, se alguém perguntar para você assim: quando é que foi a última vez que você orou? Aí você vai responder para essa pessoa: ué, estou fazendo isso agora, inclusive. Estou fazendo neste instante, inclusive, uma oração. Uma oração. Então, quando você for no mercado, vá orando pelo pessoal do caixa, orando no seu coração, pelos atendentes que vão te atender, que estão lá de domingo te atendendo, podia estar em casa, ora por essas pessoas. Se for no posto de gasolina, ora pelo frentista. Quando você for, onde você for, ora, vá orando, mas que essa oração te impulsione a mudar o mundo e ajudar o reino de Deus. Amém? Vamos cantar? Quero te convidar a cantar essa música, porque eu inclusive, estou me relacionando de um jeito diferente com algumas coisas. Eu acho que a gente pode, inclusive, se relacionar com o Instagram, por exemplo, diferente, em oração, a perceber. Às vezes você está vendo ali um vídeo, uma fala, uma música, e Deus está falando com você. Deus falou comigo essa semana, eu compartilhei com algumas pessoas uma música, mas Ele falou comigo primeiro. Comigo. Eu estava precisando
Eu nem tinha me dado conta que eu precisava. Deus também tem dessas, né? Às vezes você nem percebe que você precisa ouvir aquilo, e eu me ouvi. E eu mandei para algumas pessoas, compartilhei. Mas, no fim das contas, aquilo falou comigo primeiro. Eu queria que nós cantássemos essa música. De todo o nosso coração, em oração, sabendo que a gente é muito bem amado e cuidado por esse Deus que é nosso Pai. Amém, irmão? Quando a vida, por algum momento, demonstrar, ou você achar que Deus se ausentou, Ele continua lá, no mesmo lugar. Pode ficar de pé, para a gente cantar essa música.